Abram suas Bíblias, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Nós iremos fazer uma exposição do verso 18 até o verso 25. Mateus, capítulo 1, do verso 18 até o verso 25. Todos acharam? Você já se perguntou para quem é o Natal? Para quem é o Natal? Quem deve ou quem pode comemorar o Natal? Todo mês de dezembro, todas as famílias se reúnem em grande festa. Ornamentam suas casas, montam suas árvores, colocam gorros na porta, colocam alguns acessórios vermelhos, iluminam bem a casa e a entrada e ponto. É Natal. Por que então elas fazem isso? Porque somente nesse mês todas as casas ficam bem iluminadas. As ruas e as cidades ganham mais cores. Já parou para pensar que não somente externamente, mas é justamente nesse período que a maioria dos familiares buscam reconciliação, buscam se ajustar com uma ou com outra pessoa. É nesse período que os carros com vidros fechados passam a se abrir no sinal, que o faminto recebe pão. É nesse período que os rostos de rejeição ganham semblantes de compaixão. A avareza, por sua vez, é tomada pela generosidade. E a individualidade é tomada pela coletividade. Por quê? Por que tudo isso acontece no mês de dezembro? Seja qual for as motivações dos ímpios ou dos outros com isso, os ímpios não devem comemorar o Natal. O Natal não é para os ímpios. São mais de 300 dias vivendo de maneira escancarada os seus pecados. Pecando mais de 300 dias deliberadamente, sem temor algum por esse Deus. Então, dezembro não é um portal que vai mudar a sua sentença eterna por meio das suas boas obras. Eles não conseguirão mudar a sua sentença no período de 31 dias por boas obras e enfeites de Natal. A pergunta que volta é: para quem é o Natal? Para entendermos para quem é o Natal, precisamos entender o que é o Natal. Leiamos então Mateus, capítulo 1, do verso 18 até o verso 25. Diz assim o texto sagrado: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e lhes pôs o nome de Jesus. Oremos mais uma vez. Pai bendito, estamos diante do Senhor e diante da Tua palavra com temor e tremor, pedindo que o Teu Espírito Santo nos auxilie nessa noite. Nós queremos ouvir Sua voz. Nós queremos mudar a rota de nossas vidas, queremos nos arrepender dos nossos pecados, e isso só é possível se ouvirmos a Tua voz e nos arrependermos dele. Faça isso conosco, nos auxilie, fala aos nossos corações,
É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Na primeira parte desse capítulo, nós estudamos no penúltimo sermão, nós vimos então Mateus apresentando a linhagem humana de Jesus. Foi quando nós ouvimos a narrativa da genealogia de Jesus. Ali nós temos a linhagem humana. Ele desenvolve toda essa linhagem humana de Adão até José. E ficou muito claro para todos nós como Deus costurou a história, a fim de preservar a semente prometida em Gênesis capítulo 3, verso de número 15. No texto de hoje, Mateus desenvolverá para nós a linhagem divina de Jesus. Na primeira parte, ele desenha a linhagem humana de Jesus, a genealogia, e agora ele desenvolverá para a gente a linhagem divina de Jesus. A pergunta que fica para a gente é: qual é a importância de entendermos as duas naturezas do Redentor? Qual a importância de entendermos o Jesus homem e o Jesus Deus, o Jesus divino? Em resposta à pergunta 38 do Catecismo Maior de Westminster, eles dizem o seguinte: era necessário que o mediador fosse Deus, entendemos isso, para sustentar a natureza humana, protegê-la da ira divina da morte, dar valor aos seus sofrimentos e intercessão, satisfazer a justiça divina, obter o favor de Deus, adquirir um povo especial, conceder-lhe o Espírito Santo, vencer os inimigos e conduzi-los à salvação eterna. Mas ele também precisava ser homem. E a resposta do 39 diz o seguinte: o mediador precisava ser homem, não só Deus, mas também homem, para elevar a nossa natureza humana, obedecer à lei, sofrer e interceder por nós, entender todas as nossas fraquezas, permitir a nossa adoção agora como povo da aliança, como filhos de Deus, e nos dar conforto e acesso ao trono da graça com confiança. Da parte dele ser divino, é a ideia de que somente um próprio Deus poderia oferecer um sacrifício perfeito a si mesmo. Nenhum homem poderia oferecer um sacrifício tão perfeito como ele mesmo. E da parte do homem, ele precisava entender as nossas dores, obedecer à lei por completa, para assim o sacrifício ser perfeito e definitivo. É por isso que Mateus abre o capítulo 1 falando dessas duas linhagens, da linhagem humana de Jesus e agora da linhagem divina de Jesus. E isso é importante para a gente. A linhagem divina de Jesus então apresenta para todos nós Deus descendo à terra na pessoa do seu Filho para pagar por uma dívida que não era dele, mas uma dívida que era unicamente nossa. Por isso, nós podemos afirmar nesta noite que Jesus é Natal para o seu povo. Jesus é Natal para o seu povo. Sobre o que então é o Natal? Em primeiro lugar, o Natal é sobre o milagre da encarnação. O Natal é sobre o milagre da encarnação. A.T. Robertson diz que Mateus está a ponto de descrever não a gênese do céu e da terra, mas Mateus está a ponto de escrever a gênese daquele que criou os céus e a terra. Não somente criou os céus e a terra, mas criará no futuro para o seu povo novos céus e nova terra. A parte A do verso 1 diz isso, veja comigo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Essa afirmação inicial, por mais breve que seja, e não pareça tão rica, ela é muito rica em todo o seu conteúdo. A palavra aqui usada para nascimento de Jesus é Gênesis. A palavra Gênese, que vem do original grego, ginomai, significa ser, tornar-se, acontecer. Essa é a ideia do nascimento de Jesus. Mateus então está abrindo isso, afirmando para a gente, dizendo o seguinte: foi assim que Jesus veio a ser. Essa é a ideia.
Foi assim que Jesus veio a ser. O que, conforme observamos no capítulo anterior, coloca o seu nascimento no âmbito de toda a história. O nascimento de Jesus está no clímax de toda a história, e não em uma história de mitologia grega. Sim, Jesus não é um Deus da mitologia grega, mas o Deus dos deuses encarnado na pessoa do seu Filho, que, segundo o relato de Lucas, nasce de forma sobrenatural e extraordinária. Veja comigo o que diz a parte B do verso 1. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. R.C. Sproul diz que na época de Jesus, o noivado era como um compromisso muito sério, quase equivalente a um casamento. Romper esse noivado exigia praticamente um divórcio. Mas após o noivado, a noiva permanecia na casa dos pais. E só depois de uma cerimônia era que ela participaria e iria para a casa do noivo. Então, em termos práticos, José e Maria estavam casados, noivos. Era praticamente isso. Então, por isso o texto fala para a gente que eles ainda não haviam coabitado. Não haviam tido relações sexuais ainda, porque eram noivos. E nesse contexto dos judeus, se uma noiva achasse grávida, isso era gravíssimo. Poderia levar essa noiva ao apedrejamento e à sua execução, devido a todas as rígidas leis sociais judaicas. Mas nesse caso, no caso do nascimento de Jesus, filho de Maria, da Virgem Maria, o pai da criança no ventre de Maria não era um amante ilícito. Jesus não é um fruto de um adultério. Tampouco José era o pai dele. A paternidade, então, de Jesus foi concretizada pela atividade sobrenatural do Espírito Santo. A paternidade de Jesus é concretizada pela atividade sobrenatural do Espírito Santo. Por isso, a concepção de Jesus ela foi extraordinária e não natural, mas sim sobrenatural. E ela é realizada na obra do Espírito, cujo resultado foi um bebê nascido de uma virgem. Se essa realidade não é algo fácil de lidarmos nos nossos dias, imagine naqueles dias. Também não foi fácil para José lidar com toda essa situação. Veja comigo o que diz o verso 2. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, ou em algumas outras versões difamar, resolveu deixá-la secretamente. Embora essa fosse uma dura realidade de José enfrentar, e embora o anjo ainda não tivesse se encontrado com José para dizer que o filho que estava sendo gerado em Maria era fruto do Espírito Santo, o texto nos fala que José era um homem justo. E o que é um homem justo? É um homem reto, é um homem que é da parte de Deus. Essa é a ideia. José era esse homem, um homem que era da parte de Deus. E que com a real situação em que se encontra, ele começa a refletir qual é a melhor saída para tudo isso. Primeiro, ele não quer difamá-la. Segundo, ele quer fazer com que ela não seja agredida ou executada. Então o texto diz para a gente que ele resolveu deixá-la secretamente. Ficará claro no próximo verso que esse deixá-la secretamente é algo que está na sua consciência, algo que ele está refletindo, cogitando fazer. Essa é praticamente a ideia. Por amor a Maria e pela grandeza de seu caráter justo, José, irmãos, prefere sair de cena para não incriminar a sua noiva. Imagina então que a mente de José estava um turbilhão com tudo isso. A gravidez de Maria tornou-se uma tempestade no seu coração. Se coloque você no lugar de José, naquela época, sabendo que a sua esposa está grávida, sem que você tenha tido relações com ela. A mente de José era um turbilhão.
e a gravidez torna a sua alma perturbada com grande tempestade. José estava então atormentado com esse vendaval que desabou sobre a sua cabeça. Enquanto então ele ponderava o que ia fazer, enquanto ele calculava os riscos da sua decisão, expor Maria ou não expor Maria, dar o divórcio em secreto ou não dar o divórcio em secreto. Segundo o texto, sim, dar o divórcio em secreto, deixá-la ir secretamente. Enquanto ele ponderava tudo isso, o Senhor então intervém na história mais uma vez. É nítido que todo o Antigo Testamento o Senhor está intervindo na história. O Senhor está sempre entrando na história e costurando toda a história. Não era nesse momento que o Senhor ia deixar a história pelo acaso. Mas o Senhor novamente intervém na história. Enquanto José está pensando no que vai fazer, enquanto ele reflete no que vai fazer, o texto fala para a gente que em sonho um anjo aparece para esclarecer tudo isso e remover os medos do seu coração. Veja comigo o que diz o verso de número 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Observem qual a expressão que o anjo chama José. José, filho de Davi. José não deveria rejeitar de maneira nenhuma o filho de Maria, mas dar ao filho de Maria e conferir ao filho de Maria uma linhagem real, uma linhagem do rei Davi. Lembrem que o Senhor, costurando a história da redenção, Ele faz uma promessa a Davi de que haveria um rei que sentaria no seu trono e reinaria para todo sempre. Esse rei é Jesus Cristo. Quando Mateus está justamente falando da linhagem humana de Jesus, ele vem apontando tudo isso, e no final ele aponta para José como da linhagem de Davi. Agora o anjo, para confirmar de que José não devia rejeitar Maria, deixá-la de lado, ele começa dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Michael Green diz que Mateus está interessado não no aspecto biológico de Jesus, mas em seu status legal. Legalmente, José era o pai de Jesus. Biologicamente, não. Essa é a ideia. E Mateus quer trazer e deixar isso muito claro nesse texto. Mateus sustenta que Jesus não era filho de José. Ele nasce da Virgem Maria. Nasce de um milagre, mediante uma intervenção direta do Espírito Santo. É certo que nós sabemos que depois disso Maria teve outros filhos, sim, e não se tornou mais virgem. É então mentira essa virgindade eterna de Maria. E as Escrituras estão aí para provar isso. Mas antes de Jesus, sim, Maria era virgem. Isso é um ato sobrenatural do Espírito Santo de Deus. A encarnação de Cristo, irmãos, é um meio pelo qual todos nós devemos celebrar o Natal. Neste ato sobrenatural de Deus, vemos o seu poder de se fazer nascer em carne na pessoa do seu próprio Filho. Deus nasce na pessoa do seu Filho e se torna comum de nós. Não de maneira ordinária, mas de maneira extraordinária. Não de maneira natural, mas de maneira sobrenatural. Imagine então a aflição de Sara, da promessa de que ela teria um filho e não ter. No 45 do segundo tempo, o Senhor cerra a sua madre. Raquel do mesmo jeito, Rebeca do mesmo jeito, Maria do mesmo jeito. Não estéril,
mas virgem. Percebam o que o Senhor está fazendo na história. E como Ele está fazendo na história. Não de maneira que o homem entenda e compreenda, mas da maneira da qual Ele, do seu ponto de vista, faz de maneira perfeita, definitiva e absoluta. Foge então da nossa capacidade de compreensão, porque justamente não é algo comum, ordinário e nem natural. O que Deus faz, o nascimento de Jesus é incomum, é extraordinário e sobrenatural. Para quê? Por que o Senhor faz isso? Porque nessa dança da Trindade, nessa grande reunião da Trindade, eles decidem que o Filho desceria. Por quê? Para quê e para quem? A encarnação de Cristo Jesus descendo essa terra mostra o tanto que Deus nos amou, como João falou em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Catecismo de Heidelberg aborda essa questão dizendo que o eterno Filho de Deus, o qual é e permanece Deus verdadeiro e eterno, tomou para si a verdadeira natureza humana da carne e do sangue da Virgem Maria, pela operação do Espírito Santo. Por isso, ele continua, ele também é verdadeiramente semente de Davi, semelhante a seus irmãos em tudo, porém sem pecado algum. Então o que é que isso significa? Continua o Catecismo de Heidelberg falando. Significa que ele é o nosso mediador, e com a sua inocência de um homem sem pecado e que cumpre toda a lei, com a sua inocência e perfeita santidade, cobre os olhos de Deus dos meus pecados, no qual fui concebido e nascido. Essa verdade sublime da encarnação de Deus, de que Cristo Jesus, por meio de uma obra perfeita e ter cumprido todas as exigências do Pai, mostra para a gente uma verdade sublime que exala a graça para todos nós. Essa verdade sublime diz em alto e bom som que Cristo nasceu, foi exaltado, está com o corpo de homem ao lado de Deus Pai, nos representando para sempre. Essa verdade traz para a gente a ideia magnífica de que quando Deus olha para nós, não vê os nossos pecados, mas vê Cristo Jesus. Ele nos representa não uma vez, não duas vezes, mas de uma vez por todas e para sempre. Mas é interessante nessa passagem, nós precisamos refletir sobre outro fato. O fato de Maria e José cumprindo um propósito de Deus por meio da sua providência. Se por um lado Deus se utiliza do extraordinário, do sobrenatural e do incomum, por outro, o meio pelo qual Ele fará tudo isso é ordinário. É por meio de duas pessoas simples, José e Maria. Dois pecadores. Eles cumprem o propósito de Deus por meio da sua providência. Nós temos aqui então dois indivíduos que precisam lidar com talvez a situação mais difícil de suas vidas. Para Maria, uma gravidez inesperada. Para José, um filho que ele não esperava. E toda a confusão que isso se envolve nas regras dos judeus. O que é então que esses dois homens comuns, ordinários, enfrentam? Eles enfrentam medo. O Senhor está costurando toda a história. O Senhor está orquestrando todas as coisas.
Nós somos ferramentas, instrumentos dele, não entendendo a completude do que ele está fazendo, mas entendendo que estamos inseridos no seu plano. É o que acontece aqui com Maria e José. Por mais que não entendendo toda a dificuldade disso tudo, eles estão justamente no lugar que o Senhor queria que eles estivessem, no tempo e na história. Isso, irmãos, aponta para a gente uma verdade. Deus usa pessoas comuns para propagar salvação aos perdidos. É o que está acontecendo aqui com Maria e José. Deus está usando esses dois como instrumentos para que por meio deles viesse Cristo Jesus, da linhagem de Davi, legalmente por José, da Virgem Maria, concebida pelo Espírito Santo, para que eu e você fôssemos alcançados com a salvação redentora para sempre. Mas a história não para. A história da redenção não para em João Paulo. A história da redenção não para em Lenildo, não para em Cláudio, não para em Neto. A história da redenção, ela continua, ela se prolifera, ela se expande, ela se espalha, e nós somos o meio ordinário pelo qual Deus está fazendo coisas extraordinárias no mundo. Ou deveria ser assim. Nós somos os Josés e as Marias que Deus precisa usar para propagar Cristo Jesus e o seu evangelho a todos os perdidos. É Deus utilizando gente simples. É Deus utilizando gente de vilarejo, gente humilde, para que o evangelho alcance todos os lugares. Por isso todos nós sejamos cooperadores na missão de Deus. Sejamos cooperadores na missão de Deus. Sobre o que é o Natal? O Natal também é sobre a salvação de pecadores. José, como pai de Jesus, precisa exercer o seu direito e dar um nome ao menino. Era assim que acontecia no Antigo Testamento. Os judeus nomeavam os seus filhos assim que eles nasciam. O anjo, por sua vez, nessa situação, dita qual será o nome do menino. Porque isso, irmão, justamente descreveria qual era a missão daquele que nasceria. Veja comigo o que diz o verso de número 21. Ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Eu não sei se você sabe, mas a palavra Jesus, o nome Jesus, é justamente o nome, uma forma grega do nome hebraico Josué, que significa Yahvé é salvação. Naquela época havia muitos Jesus. Esse nome Jesus não era único. Imagine hoje Josué. Há muitos Josué. Então naquela época havia muitos Jesus. Mas o anjo está dizendo que o nome dele seria Jesus. Por quê? Qual o objetivo? O nome dita justamente e descreve justamente a sua missão. Ele salvaria o povo, o mundo dos seus pecados. Era um privilégio, então, para os judeus escolher o nome dos seus filhos. Se vocês lembram, a primeira incumbência atribuída à humanidade no jardim foi o trabalho científico da taxonomia. É esse nome difícil mesmo, taxonomia. Ou seja, a tarefa de dar nome a todos os animais. E no ato de nomear, é o superior que dá nome ao subordinado. Não foi João quem se intitulou João, mas eu e Sâmara, em comum acordo, escolhemos que o nome dele seria João. Isso significa porque Deus teve misericórdia. E tem que ter, porque ele não para. Deus tem que ter misericórdia. Olha, não para. É só Jesus. Deus, então, concede a Adão e a Eva a responsabilidade e a autoridade de nomear todos os seres
do reino animal. No Antigo Testamento, entretanto, se você se lembra, quando nascia alguém para propósitos históricos, já não era o pai quem dava o nome, mas o próprio Deus dava nome àquele que nasceu. Deus tirava esse privilégio dos pais das crianças, indicando pessoalmente que ela lhe pertencia, e ela lhe pertencia para propósitos redentivos. Foi isso, por exemplo, que aconteceu com Zacarias no nascimento de João Batista. Deus lhe disse qual seria o nome do filho, em Lucas 1,13. A mesma coisa acontece aqui em Mateus. O Senhor está dizendo a José: você não escolherá o nome desse menino. Em vez disso, colocará nele o nome que eu mandar, porque em última análise, ele é o meu filho. E o seu nome, a etimologia por trás desse nome é Jeová salva. Então o menino deveria se chamar Jesus. A ideia geral, irmãos, da salvação na Bíblia diz respeito ao resgate de uma ameaça causada por alguma destruição ou catástrofe. E o sentido mais elevado e último de salvação é o resgate da pior catástrofe que possa acontecer. Essa é justamente a ideia de salvação nas Escrituras. Um resgate vai dar certo. Dá certo. Essa é a ideia de salvação nas Escrituras. Um resgate da pior catástrofe que está para acontecer. A pior catástrofe que aconteceu então foi a queda. E todos nós somos cientes que tudo cheira a morte. Então, se a pior catástrofe foi a queda, os desobedientes, aqueles que rejeitam a Deus e o seu evangelho em Cristo Jesus, estão caminhando em passos largos para a maior catástrofe da humanidade, o inferno. Então esse Jesus que nasce deve ter o nome de Jesus, esse nome que é poderoso, o qual nós clamamos e cantamos, descreve um Cristo que salvaria o seu povo da maior catástrofe da humanidade. Livraria alguns, e esse alguns é o seu povo, e o seu nome será Jesus. Isso é incrível. O bebê, entretanto, é chamado de Jesus, porque é um Salvador, e salvará todo o seu povo das consequências eternas do pecado. Moisés é levantado para libertar o povo de Israel no Egito, nós sabemos disso. Josué é colocado em seu lugar para continuar a jornada até Canaã. Mas todos esses precursores do Antigo Testamento eram um tipo de Cristo, e um tipo de Cristo imperfeito. Os sacerdotes, os sacrifícios oferecidos. Mas é interessante que no clímax da história, na plenitude dos tempos, como diz Paulo, surge Jesus. Quando todo o cenário está pronto. Porque Jesus, nesse sentido, é maior que Moisés e maior que Josué. Porque ele de maneira eficaz e definitiva salva, liberta e nos faz ser participantes pela fé da nova Jerusalém de uma vez por todas. É nesse sentido que Yahvé salva. É nesse sentido que Jeová salva. É nesse sentido que nós podemos afirmar que Cristo Jesus é o nosso Salvador. Porque quando ele nasce com o único propósito de salvar, libertar, curar e redimir cada um dos seus de uma vez por todas. Tudo, irmãos, no Antigo Testamento apontava para Jesus. Todos os patriarcas falaram dele. Os profetas apontaram para ele. O Cordeiro da Páscoa era um símbolo dele. Para ele o tabernáculo apontou. A arca da aliança era um símbolo dele. As festas de Israel e os sacrifícios feitos no templo, tudo apontava para ele. O sábado era uma sombra de Cristo Jesus, o nosso descanso eterno. Ele é a realidade. Esse Cristo Jesus que nasce é a consumação dos séculos.
Nele convergem todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Nesse caso, Jesus é o nosso Emanuel. Jesus é o Deus conosco. É Deus com pecadores. É Deus com pecadores. E nós vimos isso na sua trajetória nessa terra. Jesus, ele chama Levi, Mateus, um cobrador de impostos, os quais as pessoas o rejeitavam. Ele chama para segui-lo. Levi organiza um banquete na sua casa. Muitos cobradores de impostos e pecadores também estão presentes nessa ocasião. Quando os fariseus questionam Jesus, por que Jesus se associa com essas pessoas, ele responde o seguinte: não são os que têm saúde e que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ele se mostra na sua trajetória que ele é Deus com pecadores. Ele é Deus para pecadores. Ele não vem justamente para os que se acham dignos de salvação, mas para aqueles que entendem que carecem da salvação. Não para os sabichões, os fortões intelectuais, mas para aqueles humildes de coração que se humilham diante dele, entendendo que ele é tudo em todos. Jesus e Zaqueu é outro exemplo. Zaqueu é um cobrador de impostos, rico e desprezado, sobe em uma árvore para ver Jesus. Jesus o chama e diz que vai ficar em sua casa. Isso gera críticas a todas as pessoas que veem Jesus se associando com essas pessoas. E ele fala: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse Deus Emanuel se senta com pecadores e é para pecadores, e esse Deus Emanuel também é um Deus que está disponível para aqueles que estão perdidos. Você se lembra da história da mulher que unge os pés de Jesus, da pecadora que unge os pés de Jesus? Uma mulher que era conhecida como pecadora entra na casa de um fariseu onde Jesus está jantando. Ela unge os pés de Jesus com um perfume muito caro, enxuga com suas lágrimas, enxuga as lágrimas com os seus cabelos. Quando os fariseus veem toda essa cena, eles criticam a ação. Outros dizem que aquele valor poderia ser vendido e dado aos pobres. E Jesus conta uma parábola sobre o perdão e diz à mulher: os teus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou, vá em paz. Esse é o Deus Emanuel. É o Deus que entra na nossa bagunça. É o Deus que entra na casa do pior pecador que está sentado aqui nessa noite, cultuando a Ele. É o Deus conosco, é o Deus que, como diz Apocalipse, passeia no meio da sua igreja, está com perdão disponível para todos nós. A sua graça é superabundante, não se acaba, irmãos. Na parábola do grande banquete, esse mesmo Jesus que pisou aqui, o Deus Emanuel, conta uma parábola onde um homem rico convida muitas pessoas para um grande banquete. Mas essas pessoas ricas, os intelectuais, os que achavam que não precisavam de salvação, rejeitam esse Jesus. Rejeitam sentar-se à mesa com ele. Então ele, na parábola, ele diz que esse homem rico manda chamar então os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Isso simboliza o convite de Deus a todos, especialmente aqueles que são marginalizados pela sociedade. Deus está chamando a todos, porque Ele é um Deus Emanuel, um Deus para o seu povo. Jesus, então, irmãos, é salvação para nós hoje que estamos aqui. Independente do pecado o qual você tenha praticado, caso ainda não tenha se arrependido desse pecado, corra para os pés de Jesus hoje. Caso esteja insistindo no mesmo pecado, se arrependa, abandone e corra para Jesus hoje. Ele é Emanuel, Deus conosco. E recebe você de braços abertos, para que juntos nos assentemos à mesa com Ele. Sobre o que é o Natal,
O Natal também é sobre a fidelidade de Deus. Depois de terminada a mensagem do anjo, Mateus mesmo resume agora o seu relato, mostrando que o nascimento virginal desta gloriosa criança que será o Salvador é um cumprimento da profecia. É sobre aquilo que os profetas falaram no Antigo Testamento. Então ele diz no verso 22 e 23. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Nisto, irmãos, nós vimos que o nascimento de Jesus não foi um fruto do acaso, mas foi um cumprimento de profecia. Sua concepção, ou seja, o seu nascimento, não era evidência da infidelidade de Maria, mas a concepção de Cristo Jesus é evidência da fidelidade de Deus. Por meio do que está acontecendo aqui, Deus está mostrando a sua fidelidade de maneira materializada. Aquilo que era guardado em toda a história, aquilo que havia grande expectativa, agora aconteceu. Resultado, fidelidade de Deus. Ele fala e ele cumpre. Porque a palavra de Deus não faz curvas. E ele não mente. Afinal, ele é o verbo. Ele é a palavra. Ele é a verdade. Charles Spurgeon diz que para animar José e fortalecê-lo, as sagradas escrituras são trazidas à sua memória. E verdadeiramente, quando estamos em um dilema, continua ele, nada nos concede tanta confiança quanto manter os oráculos sagrados guardados no coração. Qual então é a importância doutrinária de Jesus ter nascido de uma virgem por obra do Espírito Santo? William Hendricks, para me ajudar nisso, ele diz o seguinte: se Cristo tivesse sido filho de José e Maria, por geração ordinária, aquilo que nós temos no nosso meio, ele teria sido uma pessoa humana, e só humana, e como tal, um participante da culpa de Adão, o nosso pai, o nosso representante federativo, e por isso um pecador, incapaz de salvar a si mesmo, daí também incapaz de livrar os outros do seu pecado. Para que pudesse nos salvar, continua Hendricks, o Redentor tinha que ser Deus e homem, homem sem pecado, numa só pessoa. Então, a doutrina do nascimento virginal satisfaz todas essas exigências. O que nós temos aqui, irmãos, é o relato mais extraordinário da terra. Os homens, então, não deveriam se impressionar tanto com o homem que foi até a lua, mas deveriam estar estarrecidos com o Deus que pisou nessa terra, como diz um comentarista. Deus havia falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas agora Deus vem pessoalmente na pessoa do seu Filho, para armar uma tenda entre nós, se estabelecer no nosso meio. Ele é Deus manifestado em carne. Nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Ele é como Emanuel, Deus conosco. Jesus não é simplesmente um profeta que vem falar da parte de Deus. Jesus é o próprio Deus. Ele é o resplendor da glória, a exata expressão do seu ser. Ele é Deus da mesma substância, é Deus de Deus, luz de luz, co-igual, co-eterno e consubstancial com o Pai. Tem os mesmos atributos e realiza as mesmas obras. E esse ser extraordinário é Deus conosco, Emanuel. Como se encerra então esse relato do nascimento e da linhagem divina de Jesus? Verso 24 e 25. Despertado do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Ao despertar do sono, José fez precisamente aquilo que o anjo lhe havia ordenado. Não só levou sua esposa para casa consigo,
Mas também ao nascer o menino obedeceu, colocando o nome dele de Jesus. José não hesita, não questiona e não protela a ação esperando mais alguma confirmação. Imediatamente, por ser justo, separado para Deus, ele age em obediência àquilo que o anjo havia lhe dito. Deus age, irmãos, no tempo e na história para que os seus decretos sejam cumpridos. Deus age no tempo e na história para que os seus decretos sejam cumpridos. Qual a forma de consolo José tem? José é consolado e deixa de lado o medo, justamente em saber que quem está por trás de toda essa tempestade é Deus. É Deus. Quando os discípulos estavam no barco, no meio daquela grande tempestade, eles poderiam consolar os seus corações com uma única verdade. Não deveriam esperar para consolar seus corações apenas quando o mar se acalmasse. Mas eles deveriam ser consolados em entender que em meio à tempestade, Cristo estava no barco. É isso que nos consola. É saber que por trás da história, Deus está agindo e orquestrando todas as coisas para o bem da nossa salvação. Talvez a tempestade não cesse, talvez ela persista, mas como nós cremos, confiamos, porque independente dela perdurar a vida toda, Deus está no barco. Por isso, não temeremos. Lembra qual é a palavra do anjo, José? Não temas. Não temas. E também deve ser assim conosco. Lembrar as Escrituras ao coração é afirmar em quem está baseada a nossa fé. Quando os dois discípulos no caminho de Emaús estão desesperançosos, andando, eu costumo dizer que aqueles dois estão chutando o coco em beira de praia. Desesperançosos. Caminhando, não achando que o Cristo que caminhou ao lado deles iria ressuscitar, não crendo nas promessas. Mas de repente, na história, o Senhor intervém. E em dois homens comuns e ordinários, se põe a andar do lado deles. Deus conosco. O que é que aconteceu? Você não está sabendo de nada, onde é que você anda? O texto diz para a gente que eles estavam tão desesperançosos, o Senhor começa a lhes explicar, desde as profecias, desde a história, até chegar a Ele. E depois que o Senhor começa a lhe falar de Moisés, os profetas, chegando a Ele, diz que o coração deles começam a se aquecer, e os seus olhos se abriram. É tanto que um pergunta para o outro, não queimou o seu coração? Enquanto ele expunha as Escrituras. O melhor meio de aquecermos nosso coração na nossa frieza espiritual é lembrando da fidelidade de Deus. E lembramos da fidelidade de Deus lendo as Escrituras. O que é que o narrador fala no texto? Isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta havia dito. O que é que está acontecendo nesse texto? Ele obedece todas as coisas que o Senhor lhe ordena. Do que precisamos, irmãos, para consolar nossos corações? Nós precisamos lembrar da fidelidade de Deus. O salmista, no Salmo 113, ele convocando a sua alma para bendizer ao Senhor, uma frase marca esse salmo: não se esqueça. Eles bendigam o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não se esqueça das obras de suas mãos. É Ele quem perdoa seus pecados, é Ele quem cura das doenças, é Ele quem nos livra, Ele quem tira a nossa vida da sepultura. Não se esqueça, não se esqueça. Nós perdemos de vista o quanto Deus é fiel justamente porque nós nos esquecemos das obras de suas mãos. Esquecemos como Deus construiu a história no passado para que no presente tenhamos esperança.
Andamos desesperançosos porque queremos. Andamos abatidos porque queremos. Andamos pecando deliberadamente porque queremos. É uma decisão. Basta olharmos para o que as Escrituras dizem, basta olharmos para a fidelidade de Deus e lembrarmos das obras de suas mãos. Tudo que o Senhor fez na história e como Ele construiu a história foi para alcançar a mim, alcançar a você, meu irmão. Você tem noção disso? Você entende isso? Um menino nasce e um Deus cabe na mão de uma mulher. O Deus de toda a terra cabe na mão de uma mulher. Se humilha, passando por tudo que nós passamos, para sentir as nossas dores, para ver como somos tentados, para cumprir as exigências da lei, para que o seu sacrifício na cruz do Calvário fosse perfeito e definitivo, para nos dar vida eterna. Olhemos então para a fidelidade de Deus. Não desconfiemos do nosso Deus, mas confiemos no Deus da nossa salvação. Coloquemos nele as nossas vidas. Todos nós nessa noite temos todos os motivos do mundo para celebrar o Natal. Porque o Natal irrompeu as nossas trevas. Não só isso, ele tabernaculou entre nós. Olha que maravilha, agora, ele não habita em templos. Esse Deus Emanuel é Deus conosco e habita em cada um de nós. Nós temos o privilégio e a riqueza de termos o próprio Deus conosco. Isso é a verdade do Evangelho. Não só isso, quer dizer que Ele mora em nós e deve viver através de nós. Esse Deus é Jesus, que nasceu da Virgem Maria, morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por todos nós. Não estamos sozinhos. Para quem é o Natal? Não existe Natal para quem não está em Cristo. O Natal não é para o ímpio. Eles são gaiatos em tomar essa comemoração que é nossa, cristãos. Se por um lado, dezembro, como eu falei, não é um portal para mudar o que aconteceu na eternidade, o Natal é. O Natal, Cristo, é a ponte que faz homens perdidos atravessarem a Deus para terem reconciliação. O Natal é a luz para todos que estavam em densas trevas ou estão no presente em densas trevas. O Natal, Cristo, é o único meio pelo qual todos os homens, por mais que tivesse o seu ano terrível, possa voltar a sorrir. Possa voltar a sorrir. Por causa do Natal somos luz, porque Ele reflete em nós a sua luz, e nós o refletimos como a luz do mundo. Todos nós, irmãos, temos a mensagem mais sublime da humanidade, o Evangelho. Nós temos a verdade absoluta em nossas mãos. Nós não cremos numa história de carochinha contada para crianças e bebês, muito pelo contrário. Nós cremos que o Deus de toda a terra andou nesse mundo para me fazer andar para sempre do seu lado. E por causa disso, agora nós temos uma garantia: nova vida para sempre. Um novo povo. Somos participantes de uma nova família. Nós somos participantes de uma nova pátria, a pátria celestial. Não somente isso,
Nós temos um Deus que zela por nós. E temos um irmão mais velho que intercede todas as vezes que nós tropeçamos. Não é um irmão que está pronto para nos entregar, mas um irmão que está pronto para nos defender. Esse é o nosso Natal. Se para você o Natal é confraternização, peru, chester, cestas natalinas, farras e diversão. Para nós cristãos, o Natal é salvação a todos os perdidos. Se nele temos tudo o que precisamos, nele nós temos o melhor. Ele é o melhor do Natal. E por isso, e por causa disso, da vida, ele é o melhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça e orem ao Senhor em resposta ao que vocês acabaram de ouvir.